Estamos de volta com o programa Segurança Jurídica Brasil, canal Viver Brasil, canal 9, canal 527 HD, Claro TV Net. Estamos recebendo hoje Ana Carolina Caran, advogada especialista em direito do consumidor. Ana, como falávamos no primeiro bloco, nós vamos resumir agora no segundo bloco sobre 3 focos, didaticamente falando aqui. O e-commerce, comércio eletrônico, as questões do consumidor na área do turismo, porque nós estamos aí às vésperas, né, das férias, vem carnaval depois, o pessoal quer saber aí dos pacotes turísticos, dos cancelamentos de voo, problemas com hotel, extravio de bagagens, etc. e tal. E vamos falar também sobre a conciliação, ou seja, os procedimentos administrativos na área do direito do consumidor. Porque a gente sabe que o advogado é indispensável, deve ser sempre procurado, mas ele pode procurar a justiça, mas também pode procurar a mediação, a conciliação, para resolver mais rapidamente as demandas. Vamos falar primeiro do e-commerce. As questões mais importantes, produtos com defeito, via enviados, produtos que querem ser devolvidos pelo consumidor. Como é que funciona isso aí na área do comércio eletrônico? Isso mesmo. Luiz, o Código de Defesa do Consumidor ele é de 1980. Então, quando a gente vai fazer uma leitura, né, sobre o Código de Defesa do Consumidor, lá não está expresso as compras virtuais, as compras pela internet. Mas o Código é uma norma principiológica. Então, ele já abarcou, né, ele já pegou essas mudanças sociais que vêm se tornando cada vez mais constantes na nossa sociedade, das compras pela internet, como a gente já falou, já ultrapassou as compras físicas. E lá está expresso que quando o consumidor realiza qualquer tipo de compra ou contratação de serviço fora do estabelecimento comercial, né, ou seja, quando ele não tiver acesso àquele produto, quando ele não pegar aquele produto, não ver aquele produto, ele tem o direito de arrependimento. Então, quando ele comprar pela internet, pelo telefone, esses quiosques que a gente vê nos shoppings, ele tem o direito de devolver o produto quando ele não gostar, não fui com a cara do produto, ou simplesmente recebi, nossa, não era o que eu queria, de devolvê-lo dentro do prazo de 7 dias úteis a partir do momento que ele receber esse produto, sem que nenhuma taxa, nenhuma tarifa, nada seja cobrado do consumidor. Então, o fornecedor está me cobrando para devolver a devolução no correio. Não pode ser cobrado. Eu paguei para poder receber o produto, né? Aquelas taxas de envio. E essa taxa também tem que ser devolvida para o consumidor quando o seu dinheiro for ressarcido. E esse ressarcimento ele tem que ser da mesma forma que o consumidor pagou, seja pelo cartão de crédito, seja em dinheiro. Então, essa é a grande diferença que nós temos das compras virtuais para as compras presenciais. Quando eu vou numa loja e compro um produto, eu não tenho esse direito de devolver o produto, a não ser que haja um acordo entre o consumidor e o fornecedor e o lojista. Se tiver esse acordo de troca, de devolução, beleza. Mas se não tiver, eu não tenho direito de arrependimento porque ele só existe em compras feitas fora do estabelecimento comercial, está expresso no código. Então, acho que isso aí é uma pegada, né, uma deixa aí que o legislador deixou para quando o consumidor quiser fazer essas compras virtuais aí. Valeu as dicas. E é importante também o consumidor pesquisar, né? Pesquisar o nome dessa empresa na própria internet, né? Você vai lá ver o número de reclamações contra aquela empresa. A gente, quando vai comprar alguma coisa virtualmente, deve fazer isso. Eu fui comprar outro dia um ingresso de um show, fui olhar se aquela plataforma que estava vendendo o show tinha muitas reclamações, para ver se você realmente não vai ter problema futuramente. E aí também é a responsabilidade social do fornecedor, que acaba usufruindo dessa boa conduta dele, né, em termos do consumidor. Isso é fundamental, Luiz. Você está me falando, uma coisa que a gente precisa chamar muita atenção do consumidor, porque a internet ela te bota uma vantagem muito grande em alguns produtos e você acaba sendo seduzido. As ofertas são muito vantajosas e o consumidor acaba caindo em algumas armadilhas. A gente sempre aconselha que o consumidor faça uma pesquisa, realmente, como você disse, sobre aquele site, quais são as reclamações. Os PROCONs, eles divulgam listas dos bons fornecedores e dos maus fornecedores que causam golpes nos consumidores, né, de sites que não existem, especialmente nesses momentos em que o consumidor faz muita compra, Black Friday, final de ano, compra de Natal, Dia das Crianças. Então, colocam sites fraudulentos, sites que não existem, o consumidor compra o produto,
paga e não recebe. Quando isso acontecer, a gente sempre aconselha o consumidor a fazer imediatamente um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Direito do Consumidor. Aqui em Belo Horizonte nós temos, fica atrás da Assembleia Legislativa. Então, quando o consumidor se deparar com um golpe, com esse tipo de caso, que tem acontecido de uma forma muito, muito real, muito patente, todo dia a gente vê golpes aqui. Conheço muitos amigos, advogados, inclusive, que já caíram, estava barato, comprei. Quando foi ver, o site não existia, o produto não chegou. Faça um boletim de ocorrência para que a polícia consiga aí tentar amenizar esse tipo de problema. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho também sobre os pacotes de viagens aí de fim de ano, né? Viagens aéreas canceladas, bagagens extraviadas. Nossa, ir para uma viagem, chegar ao destino final e a bagagem não chegar, é um negócio tão, tão desagradável, né? E como ficam também as indenizações pelos danos decorrentes disso no âmbito judicial? Luiz, aconteceu até comigo agora, né? Eu estava em viagem, aí eu cheguei no meu destino, que eu ia, né? Não era o destino final, era o de conexão. E quando eu cheguei, atrasou o voo aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, a empresa falou: você perdeu sua conexão e só tem voo daqui a 3 dias para o seu destino final. Então eu tinha que esperar 3 dias para poder chegar no meu destino. E a empresa aérea não me ofertou nada, não me botou no hotel, não deu transporte, não deu alimentação. Então a gente estava simplesmente jogado à própria sorte. E você perde o outro lá, inclusive. Perde tudo, né? Você perde até o seu prazer, né? Então, como é que funciona a nossa legislação hoje? Né? Eu acho que a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, tem um papel fundamental, apesar de ter grandes defeitos, ao meu ver, tá? Isso é um posicionamento pessoal meu, que milito na área. Eu acho que ela é muito mais protetiva às empresas aéreas do que a própria relação consumerista. Não estou falando nem do consumidor, não. A própria relação mesmo, acho que muitas das vezes viola o próprio Código de Defesa do Consumidor. Mas em caso de cancelamento ou atraso de voo, o consumidor tem os seus direitos que têm que ser respeitados. Né? Em caso de atraso, se for até 1 hora, o consumidor tem o direito de ter acesso a uma linha telefônica, internet, para avisar os seus familiares que esse voo vai atrasar. A partir de 2 horas de atraso, o consumidor tem o direito a receber alimentação por esse atraso. A partir de 4 horas de atraso, o consumidor tem o direito de pedir o cancelamento, de desistir daquela viagem, ou ser alocado em algum hotel, né, de ir para algum lugar para que ele consiga ter a remarcação daquele voo, ser colocado em outra empresa aérea, enfim, conseguir ter essas acomodações. Tendo a empresa aérea obrigada a fornecer toda a assistência material para esse consumidor. Se isso não acontecer, né, se tiver o atraso, não tiver nenhuma assistência, o consumidor tiver sofrido uns danos morais, tiver tido algum prejuízo material, né, como eu sofri, né, que eu tive que alugar um hotel, eu tive que pagar por alimentação, por transporte, todos esses danos devem ser ressarcidos para o consumidor. Né? Muitas das vezes a gente não consegue esse ressarcimento de forma amigável, então a gente instrui que o consumidor busque o Poder Judiciário. Nós temos os juizados especiais de pequenas causas, né, que o consumidor pode buscar para poder tentar solucionar o problema. A Justiça Comum também tem, né, todo aparato, porque você vai fazer a produção de prova, né, vai ter instrução ali para poder ter o seu ressarcimento. Atualmente, eu acho que o Poder Judiciário ele tem uma importância de fazer com que essas empresas sejam mais responsáveis pelos danos causados ao consumidor, pelos abalos psicológicos mesmo, né? Você ser jogado dentro de um aeroporto, dentro do Brasil, ou seja, fora dele, e não ter nenhuma assistência. Eu acho que a penalização aqui no Brasil ela ainda é muito precária, porque a gente vê dano moral de 2 mil, 3 mil. Então, muitas das vezes, não é um dano sancionatório, né? Vai lá, hoje dá 2 mil reais e pronto. E a empresa aérea continua causando esses prejuízos para o consumidor e não sabe quais são os prejuízos que ele causa. Porque o dano moral, ele tinha que ter uma medida pedagógica, né? Porque ele não pode ser fonte de enriquecimento, evidentemente, sem causa, mas também ele não pode ser tão irrisório a ponto de incentivar a empresa a não respeitar aquela regra, né? Eu penso muito assim, e não é o que eu tenho visto aqui no nosso poder judiciário.
Então, eu acho que isso ainda precisa ser muito debatido entre nós, advogados, trazer o Poder Judiciário para essa discussão, em especial o Juizado Especial de Pequenas Causas de Relação de Consumo, né, porque é o órgão especializado nessas demandas, para que a gente consiga aí tentar chegar num consenso do que seria o ideal, o mundo ideal. Eu não estou falando em padronizar, óbvio que não, mas eu acho que tentar fazer com que as empresas aéreas sejam mais responsáveis, mais cautelosas com os consumidores. Em relação ao extravio de bagagem, né, como você diz, chega a doer o coração, né? Você prepara a mala com tanto carinho, suas roupas preferidas, né, seus bens ali, e sumiu sua bagagem. É óbvio que a empresa aérea também ela é responsável, ela tem um prazo legal para poder restituir, que são de 3 dias. Né? Se a bagagem foi extraviada, a empresa tem um prazo de 3 dias para achar a sua bagagem e te devolver enquanto consumidor. Mas é claro, como eu disse, todos os prejuízos que você tiver em decorrência disso, nossa, era um casamento, meu vestido de noiva está dentro da bagagem e a bagagem sumiu e eu estou prejudicada. Eu acho que o Poder Judiciário está aí para tentar solucionar da melhor forma esses tipos de aval. Hoje tem até os rastreadores já que você pode colocar na bagagem, né, ligadas ao iPhone, né? Mas realmente também não tem adiantado. Como é que o consumidor vai lá buscar essa bagagem, né? Então, eu acho que todos os prejuízos são obrigação da empresa aérea de ressarcir o consumidor. Muito bem. Para finalizar esse ótimo bate-papo, Ana, eu queria que a gente falasse sobre os instrumentos conciliatórios, né? O judiciário está aí para atender, né, evidentemente, resolver as demandas dos danos materiais e dos danos morais provocados ao consumidor. Mas o que o consumidor pode buscar aí, através do seu advogado, no âmbito conciliatório? Você já disse aí, PROCON, vamos repetir aí só para a gente fazer um serviço, né, aqui social mesmo, um serviço, né, aos nossos telespectadores. Isso é muito importante. Como eu falei, eu acho que hoje a composição, a conciliação, eu acho que é o futuro da gente. É óbvio que o advogado tem que estar sempre inserido nisso, a gente sempre discutiu muito sobre esse papel do advogado nas composições, né, nas conciliações. Quando eu estive à frente do Ministério da Secretaria Nacional do Consumidor, no Ministério da Justiça, lá existe um site, um canal, que é um PROCON virtual, que é sensacional, é fantástico, é maravilhoso, que chama www.consumidor.gov.br. Existia uma discussão sobre a atuação do advogado dentro dessa plataforma, porque era uma plataforma de autocomposição em que o consumidor ele registrava numa linguagem muito simples a sua demanda e o fornecedor respondia diretamente ao consumidor. Então, depois de muita luta da Ordem dos Advogados, né, de todo o Brasil, a OAB Federal, o advogado passou a poder fazer parte dessa autocomposição representando o seu cliente, o que é fantástico. Né? Eu acho que é um direito de todo cidadão ser representado pelo seu advogado. Então, nós temos essa plataforma digital, que é um PROCON, como diz, virtual, que o consumidor acessa, se cadastra, faz a sua reclamação e a empresa tem um prazo de até 10 dias para responder à demanda do consumidor. Índice altíssimo de resolução, quase 90% das demandas que são colocadas ali são atendidas, são resolvidas, né, e de todas as grandezas, seja de pequenas montas, de grandes montas, lá se resolve. Nós temos o PROCON, que é um órgão administrativo, que vem aí para poder auxiliar realmente, levar informação, tentar fazer com que o consumidor consiga entender e lutar pelos seus direitos. É um órgão, como eu disse, administrativo, então as decisões ali não são impositivas, mas são auxiliatórias para o Poder Judiciário tomar suas decisões, o poder, né, nas audiências, nas suas decisões finais, que é uma luta que nós temos dentro do Congresso Nacional. Você que pode ajudar muita gente nessa bandeira, de fazer com que as decisões do PROCON, das audiências de conciliação, né, das decisões finais dos processos administrativos do PROCON sejam utilizados nas audiências judiciais, porque já teve uma fase administrativa, né, conciliatória ali, por que não usufruir no Poder Judiciário, né? Para que ter uma audiência de conciliação, sendo que já teve uma audiência no PROCON? Então, é uma discussão que nós fazemos. E temos os juizados especiais de pequenas causas, né, que até 20 salários mínimos, o próprio cidadão, o consumidor, pode utilizá-los sem o auxílio do advogado, quando ele não tiver condições, e acima de 20 salários mínimos, até 40 salários mínimos, com o auxílio do advogado. Como você disse, o advogado é indispensável. Acho que, né, a gente precisa conhecer os direitos, conhecer as demandas, e o advogado tem todo esse papel para poder auxiliar a gente nessa condução. O que a gente sempre fala é que o consumidor também, você falou muito bem, tem sua obrigação.
né, de buscar pelos seus direitos, de lutar. Ah, é R$10, eu vou desistir. Não desiste, porque é isso que faz com que os maus fornecedores continuem no mercado de consumo. E conhecer a lei, é uma lei clara, simples, briguem, lutem, vai pra cima, bate panela igual o movimento das donas de casa aí, né, que fez com que os nossos direitos sejam cada vez mais fortes na nossa sociedade. Eu vi agora aí em relação ao aumento abusivo dos combustíveis, muitos postos aumentando antecipadamente antes do reajuste da Petrobras e os consumidores se mobilizando, né, brigando, lutando para que esse reajuste fosse feito na hora adequada, e os PROCONs têm o poder de fiscalizar, de multar, de punir os maus fornecedores, então acho que a gente precisa realmente botar a nossa voz para funcionar. Muito bem, Ana. Eu quero agradecer a participação da Ana Carolina Caran, agradecer a você, telespectador, que nos assiste. Muito obrigado e até breve.